Bem-vindos a mais uma videoaula de Cara Criativo. Hoje iremos conhecer o Flash. Para início, nós iremos clicar em ActionScript 3.0. Logo em seguida, vamos conhecer um pouco mais sobre o programa. Ok? Bem, de cara você já tem a noção dessa telinha branca. Ela é o palco, ou se a gente quiser trabalhar na forma em inglês que vem o programa, o stage. Ok? É muito importante ressaltar que o palco é onde nós iremos trabalhar as nossas animações, composição de cenário, composição de animação e tudo o que você for fazer que quiser que apareça para o usuário, vale ressaltar essa particularidade também, vai ser colocado dentro do stage. Beleza? Bem, outra coisa interessante que você precisa dar uma olhadinha é a timeline. Timeline é a linha do tempo, onde você vai criar suas animações e dizer em que velocidade elas irão aparecer ou quando elas irão aparecer no seu projeto. Okay? Veja que aqui eu tenho uma marcação, a gente vai falar dela já já. Eu tenho aqui correndo a timeline, você vê que termina aqui no número 590, mas na verdade isso aqui é só uma estimativa, porque ele vai bem mais do que isso. A timeline ela é quase infinita. Bem, para a gente começar a entender um pouco mais o programa, não tem muita complicação. O programa parece diferente aos olhos de quem já vem trabalhando com Illustrator, Photoshop, mas é bem simples. A primeira coisa que você precisa entender, como sempre, é a nossa caixa de ferramentas, que vem um pouco diferente das ferramentas que vinham antes. Como, por exemplo, vamos destacar aqui as ferramentas. Pronto. Vamos deixar aqui do lado, tá? Que assim fica mais fácil de você poder acompanhar. Vamos subir a timeline aqui também. Tá lá. Quando eu tenho o palco vazio, mesmo com o palco, perceba que existe aqui um ponto, ok? Onde esse ponto tem uma bolinha e ela está vazada, né? Você está vendo aqui uma bolinha branquinha. A esse ponto nós damos o nome de blank keyframe, ou seja, um quadro-chave vazio ou em branco. Tá, mas para quem nunca viu Flash, o que significa isso? Significa que o meu palco está vazio e não tem nenhum objeto nele, mas está pronto a receber algum objeto, está pronto a ser desenhado algum objeto no meu palco. Tá, mas cara, vai ter algum momento onde vai ter a timeline sem nenhum tipo de marcação como essa? Não, na verdade ele sempre deixa pelo menos uma blank keyframe, um quadro-chave, nem que seja em branco, para que possa receber objetos dentro do palco. Ok? Para demonstrar isso na prática e não ficar muito complicado, vamos lá. Vamos desenhar um quadrado aqui. Quando eu terminar de desenhar, olhe para a parte da timeline e perceba que agora a minha timeline ficou com um quadro cinza e uma bolinha preta, indicando que agora existe um objeto desenhado no meu palco, ok? No stage. Então, quando eu não tenho nenhum objeto desenhado no palco, eu vou selecionar e vou apagar. O quadro-chave fica em branco, eu tenho uma blank keyframe. E quando eu tenho alguma coisa desenhada, vira uma keyframe. Deixa de ser blank keyframe para virar keyframe. Ok, gente? Então, bem básico, bem simples. É só uma pequena mudança que há, mas que é muito importante de você perceber para as animações futuras. Bem, até aí tudo bem, mas o que representa isso aqui? Isso é uma marcação que representa que no meu palco existe um objeto. E está aqui o objeto, vocês estão vendo o objeto aí na casa de vocês, ok? É uma marcação que serve para representar alguma coisa feita ou desenhada ou escrita, também vale para textos, escrita na tela. Qualquer coisa que eu possa colocar no meu palco vai ser representado por uma keyframe, ok? Agora, essa keyframe ela está sendo visualizada no frame 1.
E você vê que tem o frame 1, 2, 3, 5, 10, enfim, infinitos. Se eu for fazer uma animação, olha só o que acontece. Ah, eu quero visualizar a animação, quero ver como é que ela fica. O que eu posso fazer para poder visualizar a minha animação? Você vai fazer o seguinte. Primeiramente, você vai trabalhar com o objeto. É bom até dar uma cor nesse objeto, né? E vocês precisam entender como é que funciona a questão da cor, porque senão na hora da visualização vai ficar prejudicado aí na casa de vocês pelo fato do palco ser branco e o objeto também estar branco. Então eu vou clicar aqui. Eu vou agora pular para outra parte importante, propriedades. Aqui eu tenho posicionamento X. Tá vendo aqui? Pô, Thiago, mas quando tu mexeu, não mexeu o contorno. Gente, isso aí é uma das coisas que é importante a gente frisar, que quando a gente está mexendo no Flash, o Flash ele é um programa de vetores, mas ele é um programa bem diferente de vetores. Quando você desenha alguma coisa, como por exemplo um desenho como esse, a borda ela é separada do conteúdo, tá? Deixa eu pintar logo esse conteúdo aqui no botão de preenchimento. Vou escolher vermelho, pronto. Então, veja só, a borda é separada do conteúdo. E aí vocês perguntam, mas não foi desenhada junto? Foi, mas aí no caso o Flash ele automaticamente separa os objetos automaticamente, tá? Vale ressaltar isso muito. Ele separa os objetos para que eu possa ter uma edição total, um controle total sobre o objeto que eu estou editando. Ok? A não ser que você agrupe os dois objetos, eles sempre vão vir dessa maneira. Beleza, gente? Então, eu vou jogar aqui fora o contorno, né? Se eu clicar aqui, eu edito só um pedaço dele. Poxa, mas dá para editar cada pedaço? Dá. Posso separar. Se eu clicar e puxar, eu estou editando a linha. Olha só. Agora, se eu clicar na ponta da linha e puxar, eu estou editando a linha de forma diferente. Não é mais a curvatura, e sim a posição dela. Agora, se eu der um clique e soltar, e clicar de novo e puxar, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar editando só aquela linha, estou isolando ela do grupo, tá? E estou tendo a possibilidade de editar e fazer o que eu quiser com ela. Mas no momento eu vou apagá-la. Cliquei nessa, apaguei, cliquei nessa, apaguei, cliquei nessa, puxei. Pô, puxou? Porque essa, olha só, eu vou puxar. Veja que se eu clicar, ela fica selecionada e aquele controle já não vale mais. Mas se eu deixar sem seleção e puxar, eu tenho controle sobre a linha. Ok? Então treina isso bem em casa, que é para vocês ficarem mais à vontade com a ferramenta e com os vetores que vocês vierem a desenhar. Se clicar aqui na ponta, ó, vocês vão editar somente uma das pontas. Veja só. Ok. Mesma coisa vale para objetos já fechados. Cliquei aqui na ponta, editei a ponta. Poxa, mas eu queria essa parte arredondada. Então clica aqui no meio, entre uma junção e a outra, aqui no meio, e puxei. Então quer dizer que eu posso editar o vetor de forma 100% sem precisar de caneta, ponto de ancoragem, como tinha nos outros programas. Exatamente. Okay? Você vai trabalhar com a caneta, obviamente, porque é um programa de vetorização, assim como qualquer outro, mas você já tem no início do programa uma ferramenta de edição automática que é essa daqui. Okay? Vale lembrar o seguinte, só vale quando o objeto não está selecionado. Ok? Bem, outra característica que permite que a gente possa trabalhar com os objetos, depois eu vou voltar para aquele nosso assunto, é o seguinte. Poxa, mas eu já quero desenhar um objeto sem contorno. Como é que eu faço, hein? Eu venho aqui nas propriedades, vou em Stroke Color, tiro o Color, olha só. Pronto, agora eu já vou desenhar o meu objeto sem contorno. Perfeito? Vamos desenhar dois quadrados então. Pronto, olha só. Já está sem contorno. Beleza? Agora, digamos que você é novato no Flash, clicou aqui, puxou um quadrado para cima de outro quadrado,
até aí tudo bem, né? Normal, você está vendo que não aconteceu nada demais. Clicou no palco e aí você diz assim, certo, e daí, o que foi que aconteceu? Olha só o que foi que aconteceu, gente. Os objetos soldaram, tá? Um com o outro. Agruparam-se automaticamente. Outra característica importante do Flash. Ele agrupa objetos de mesma cor. Tá bom? Então, cuidado. Foi posicionar objeto um sobre o outro. A gente vai aprender a fazer isso utilizando camadas. Bom? Então, nunca esquecer disso quando for trabalhar com o Flash. Não posicione dois objetos um sobre o outro, a não ser que você queira que eles fiquem agrupados. Tá? Só que esse agrupamento não é como agrupamento que você pode desfazer. Esse aqui, depois de feito, pronto. Ele já está agrupado, não desagrupa mais. Tá? Por isso que eu chamei de solda. Eles ficam soldados um com o outro. Tá bom, gente? Tá, mas e quando eu tenho dois objetos? Eu vou contar isso aqui como um objeto só agora. Eu tenho dois objetos onde esse objeto aqui, vou lá nas propriedades, mudei a cor dele. Tá, e quando são objetos de cores diferentes na mesma camada, olha só, camada 1 aqui. Vamos testar. Posicionei. Cliquei no palco. Cliquei aqui. Vamos ver o que dá. Ah, então quer dizer que quando são de cores diferentes, ele corta o objeto de trás. Exatamente. Tá? Ele vai cortar o objeto de trás. Perfeito, galera? Então, tenta acompanhar, trabalha, estuda, verifica como é que você pode criar desenhos a partir dessas junções, tá? Dessas quebras dos objetos, dessas montagens que vocês podem fazer. Isso é muito útil na hora da criação de objetos diferentes e de efeitos dentro do Flash, tá bom? E também que serve como um alerta na hora em que vocês vão trabalhar com Flash, para quem nunca trabalhou, ok? Bem, agora vamos tirar esse objeto daqui, vamos aproveitar somente o quadradinho azul, tá? E vamos observar novamente aqui, ó, as camadas. Eu tenho a camada 1 e nessa aula eu vou trabalhar só com ela. Por quê? Porque a gente precisa conhecer as características básicas do objeto, que no caso, posicionamento X, posicionamento Y, largura, o W é largura, nós temos altura, ok? Então, bem simples, quem já vem acompanhando programas gráficos, isso aqui não tem segredo. Se tiver, comentem no canal, informem para mim, eu faço diferente, tá? Nós estamos aqui para poder ajudar vocês a entender os programas de forma bem simples, bem simplificada mesmo. Então vamos lá. Depois que eu tenho o meu objeto aqui, já entendi como é que ele funciona dentro do programa, eu preciso entender como é que funciona a animação, que é o que vocês esperam do programa de animação como o Flash. Então, vamos lá. Aqui na minha linha do tempo eu tenho um keyframe. Tá, mas e daí? Daí que eu queria mover esse quadradinho para a direita. Como é que eu iria fazer isso? Tá. Se eu puxar ele para a direita, né, nada, não acontece nada. Então vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma cópia dele, colocar essa cópia aqui do lado direito e fazer a movimentação do lado esquerdo para o lado direito. Tá, cara, eu entendi. Tá, na teoria, beleza. Botar uma cópia do lado esquerdo, uma cópia do lado direito, botar uma animação e fazer o quadradinho deslizando no palco. Mas e na prática, como é que faz isso? Digamos que eu quero que durante 20 quadros, quanto mais quadros, mais lento. Quanto menos quadros, mais rápido. Digamos que em 20 quadros, ele vai passar da esquerda para a direita. Só que, como é que eu vou fazer a cópia dele? Ah, aí é que está o segredo. Ou você vai apertar com o botão direito e mandar inserir um keyframe. Quando eu mando inserir um keyframe, eu mando inserir uma cópia do meu objeto na timeline. Ok? E grave isso daí. Quando eu insiro um keyframe, eu insiro uma cópia do meu objeto dentro do palco e também da timeline. Ok? Que nós chamamos no Flash, de maneira técnica, nós chamamos de instância. Então, cliquei.
Pronto, agora eu tenho o mesmo objeto repetido aqui e aqui. Mas aí você pergunta, eu só estou vendo um. Vamos conferir. Vamos pegar esse aqui do quadro 20 e vamos puxar para a direita. Tá, então, quadro 20, keyframe 20, na direita. Keyframe 1, opa, está na esquerda. Então, está na direita, está na esquerda. Então, eu tenho quantos objetos? 2 objetos. Agora, eu vou clicar entre os dois objetos, ó, entre o quadro 1 e o quadro 20, com o botão direito, e vou escolher essa palavrinha aqui, ó, Twin. Não, cuidado, vamos ler primeiro. Ó. Nós temos Motion Twin, Classic Twin e Shape Twin. Twin é interpolação. Tá? Interpolação é a animação que eu crio entre dois pontos. E se você notar, tem quantos pontos aqui? 2 pontos. Então eu vou criar a animação entre esses 2 pontos. É como se eu repetisse várias vezes o mesmo objeto, só que mudando ele de posição em cada um desses frames que estão da cor cinza. Ok? Bem, mas qual é o tipo que eu vou escolher aqui? O tipo Motion é quando eu quero trabalhar com animações de movimento e essas animações vão ser aplicadas a outros objetos que vão ser explicados na aula seguinte, como Movie Clip e Gráfico. O tipo Classic também é aplicado a Movie Clips e Gráficos, mas aí você tem um tipo mais simplificado de animação, onde você não pode colocar muitos recursos. O tipo Motion ele é um tipo mais avançado, um tipo que tem mais recursos de animação e você tem uma interatividade maior com o objeto que está sendo animado. Só que no nosso caso nós estamos criando uma forma vetorial e toda forma vetorial que nós criamos é do tipo Shape. Tá? Tudo aquilo que você desenha e não transforma no Flash, tudo aquilo que você simplesmente desenha no palco e joga no palco é chamado de Shape. Vamos provar que isso aqui é Shape. Clica no objeto, olha o nomezinho aqui nas propriedades. Ele é do tipo Shape. Então, tudo que eu desenhar, o que eu criar que for do tipo Shape, botão direito, Shape Twin. Olha, ficou verde e criou uma seta, justamente. Quando eu apertar o Enter agora, eu tenho a minha primeira animação. Ok? Bem, gente, essa foi a primeira aula. Foi mais um conceito geral com relação ao objeto, com relação ao palco e algumas ferramentas. Nas próximas videoaulas, vocês irão acompanhar a questão das animações, tipos de animações, formas de como fazer a animação durar mais tempo, menos tempo, sumir, fazer efeitos bem diferenciados e conhecer um pouco mais do programa, ok? Espero que vocês comentem muito no canal, cliquem em gostei se vocês tiverem gostado, cliquem em não gostei se vocês não tiverem gostado, sejam sinceros e principalmente acompanhem as videoaulas, peçam videoaulas que eu estarei aqui sempre disposto a trabalhar as videoaulas da melhor forma possível para todos vocês. Ok, gente? Então muito obrigado e até a próxima videoaula com a continuação da nossa animação no Flash. Até lá!